Bom, hoje com alguns assuntos aqui que não estão diretamente ligados ao agro, BBG. Bom dia primeiro. Bom dia, Tavinho. Olha, Volta contigo. a gente vai falar de três coisas aqui. A intimação na UTI do ex-presidente Bolsonaro, a gente vai falar da prisão do ex-presidente Collor e a gente vai falar das fraudes no INSS. Eu vou começar pela prisão do ex-presidente Collor. O caso em que ele está envolvido é o caso de influência e manipulação de influência, no caso da venda da BR Distribuidora. Isso, se não me falha a memória, está ligado à Operação Lava Jato. E a gente teve uma porção de coisas da Operação Lava Jato que foram canceladas. E essa agora carece da prisão do presidente Collor, pedida pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí vai aquela questão da intimação do Bolsonaro na UTI. Eu perguntei até para o Silmar e a gente conversou um pouquinho, não sei se você estava acompanhando, e batemos meio que o martelo, que é meio que limpar o caminho aí para intimar o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro. Eu queria a sua avaliação agora, Berbis. Esse país está com umas coisas esquisitas. Exato. Não se trata de tributário, mas eu estou no Centro-Oeste, estive em Mato Grosso, Goiás, e até a nossa audiência está muito grande, o pessoal tem acompanhado, te mandaram vários abraços aqui, grandes líderes do agro, e eu montei essa pauta porque vários líderes do agro me cobraram um pronunciamento sobre esses assuntos, né? Porque isso está incomodando as pessoas. Essa questão da intimação do Bolsonaro, principalmente a prisão do Collor. Porque o que me disseram foi o seguinte, mas vem cá, a Lava Jato não foi uma operação que foi morta pelo Supremo, não foi uma operação considerada ilegal, não houve abuso de autoridade por parte do Moro, por parte dos procuradores, não estava no foro inadequado, não devia não ter tramitado em Curitiba, quer dizer, não absolveram o Lula, não absolveram o Palocci, o José Dirceu, quer dizer, os grandes líderes são todos ficha limpa, tanto que um está aí presidindo o Brasil, outros são ministros, outros estão mandando em grandes cargos. O Sérgio Cabral, que era governador do Rio, está fazendo videozinhos no TikTok aqui, dando dicas de filme. E o Fernando Collor, que estava lá em Alagoas, está preso agora. Aquele Pedro Paulo, que era gerente da Petrobras, que era, digamos assim, um peixe pequeno, está sendo condenado aí pelo Moraes também. Então, quer dizer, é aquela velha história do Brasil. A questão arrebenta a corda, arrebenta no lado mais fraco. Não que o Collor seja um santo, não que o Collor não mereça ser condenado, nada disso. Agora, é uma vergonha isso, né? Quer dizer, toda a Lava Jato, quer dizer, restou, então, provas contra o Fernando Collor. É um absurdo. Então, quer dizer, de todo o processo merece ser anulado contra o Lula, merece ser anulado contra o Palocci, merece ser anulado contra o José Dirceu, contra aquele bando, aquela camarilha de deputados, de empreiteiros, pegos com a mão nos cofres públicos, e o Fernando Collor tem que ser condenado por uma influência lá na BR Distribuidora, troca de bandeiras de postos, inclusive de 2010 a 2014. Parece que ele recebeu propina de 20 milhões ali por uma troca de bandeiras de postos. Isso foi pego na esteira da Lava, dentro da operação, um dos dobramentos da Operação Lava Jato. Foi dentro da Operação Lava Jato, esta propina de 20 milhões foi um dos dobramentos ocorreu entre 2010 e 2014. Espera aí, mas a Operação Lava Jato serve para condenar todos os corruptos, Lula, Palocci, Dirceu, Sérgio Cabral, todo aquele bando de deputados, empreiteiros, ministros que estão aí hoje mandando no Brasil, ou não serve para condenar ninguém, nem o Collor, nem os outros, absolve todo mundo. Então, o Brasil é totalmente tolerante com a corrupção, como já vimos que o Supremo é tolerante com a corrupção, porque o Supremo já tinha analisado os processos, disse que tudo bem, que a Lava Jato deveria prosseguir, o Supremo já tinha analisado competência, já tinha analisado as delações, falou que estava tudo certo,
o Gilmar Mendes tinha dito que o Brasil era governado por uma cleptocracia, que, trocando em miúdos, é o governo dos ladrões, né? Deu várias declarações, e depois, na maior cara de pau, foi chorar e elogiar o Zanin, dizendo que parabéns por ter sido tão aguerrido na defesa do Lula. Agora vem toda essa cara de pau aí do Supremo para reverter tudo, e agora condena o Collor. Concordo plenamente com o Silmar. O que está acontecendo, o quê? Estão limpando o cenário para condenar o Bolsonaro, porque uma das alegações da defesa do Bolsonaro é: se o ex-presidente Collor tem um processo tramitando desde 2015, sem julgamento até agora, o processo do Bolsonaro está tramitando a jato. Então, quer dizer, daqui a pouco vão condenar o ex-presidente Bolsonaro a toque de caixa e até o final do ano, que a gente já sabe que é a pretensão do Supremo, ou pelo menos até o ano que vem, né, antes das eleições, enquanto um outro ex-presidente da República tem um processo tramitando há 10 anos. Né? Então, é mais um papel ridículo do Supremo Tribunal Federal, numa total manifestação política. Veja bem, não estou defendendo o Fernando Collor. Creio que já deu manifestações de corrupção, deveria ser condenado, na minha opinião, mas ele deveria ser condenado, assim como o Dirceu, Palocci, Lula e todos os outros implicados na Lava Jato. Eu não vejo esta condenação seletiva do Supremo Tribunal Federal. Acredito que dentro do universo de sujeira da Lava Jato, o Fernando Collor foi um dos que teve a participação menos ativa, foi um daqueles, assim, dentro da sujeira que é o centrão, desse lixo que é Brasília. Acho que o Fernando Collor foi um daqueles cala-boca, assim, toma teus 20 milhões aí, que ele deve ter recebido bem mais, na verdade, né? Que se fala em quase 1 trilhão de roubo da Lava Jato, toma essa tua parte, nos ajuda aí, fica quieto e pronto, né? Assim como esse outro gerente da Petrobras, que recebeu também, parece que só o acordo de devolução dele foi quase 100 milhões de euros na época. Então, quer dizer, estão pegando alguns, né, para que paguem uma parte do pato, e os grandes corruptos, os grandes ladrões, continuam mandando no Brasil, continuam fazendo negócios, como se nada tivesse acontecido. E eu acho o fim da picada, né, como se diz popularmente, que alguns ministros ainda se façam de indignados, né, quando a população, ou quando nós ou outras pessoas que se manifestam publicamente queiram dizer que as pessoas que são corruptos mesmo, não, foram absolvidos, mas de que maneira, né? Você tem toda a razão. E quando você tocou no Palocci aí, ele está em destaque hoje também no UOL, se eu não me engano, porque está na Itália lá e, segundo os amigos, está triste, está tentando retomar a sua vida normal, porque a sua fortuna está travada aqui no Brasil. Que vida dura, não, BBG? Que vida. O Manteiga voltou, está aí, né? E é impressionante isso que acontece, né? E qual é o empecilho de prender o ex-presidente Bolsonaro? É que a defesa dele alega que tem um processo do Collor aí que está andando a passo de tartaruga. Então vamos acelerar. E aí abriu o caminho. Ninguém está defendendo ninguém aqui. Nós estamos defendendo a justiça, a execução correta das coisas e o peso dado às devidas decisões tomadas. É isso que nós estamos discutindo aqui. Você disse uma frase fantástica e maravilhosa. O Brasil é conivente com a corrupção. Está mais que provado. Porque primeiro a Lava Jato condena, depois descondena. Aí agora volta a condenar o Collor. Como se a Lava Jato tivesse limpado o Brasil e aí tiraram a limpeza, entendeu? Acabou o efeito da limpeza, e aí agora tem que começar tudo de novo. E está aí o exemplo do INSS, roubando o pensionista e o aposentado, o velhinho, aquele que trabalhou 30, 35, 40, 45 anos, não importa quanto, mas trabalhou e tem direito. Daqui a pouco, essas instituições aí que pegaram R$5 de cada um por mês, R$10, R$20, e o velhinho olhava lá e falava, isso aí não é nada, eu estou contribuindo com a instituição que está cuidando da minha segurança, da minha vida. Essas instituições vão entrar com algum recurso jurídico para dizer que isso aí era legal. Era legal, que legal! Onde já se viu, BBG? Onde já se viu?
aquele roubo em grande volume, né? Tira um pouquinho de cada um, 6,3 bilhões, né, até onde se sabe, lesando milhões, né, de aposentados, inclusive gerou a queda, né, do presidente do INSS, até vou ver o nome do cidadão aqui, que é uma figura obscura, Alessandro Stefanuto foi demitido, né, permitiu uma fraude dessa, 6,3 bilhões, e aí entra sindicatos, entra uma série de gente que vende esse tipo de coisa, associações obscuras, que vendem aí alguns serviços que ninguém sabe, auxílio funerário, auxílio jurídico, auxílio não sei o quê, que os pobres aposentados que já ganham uma miséria nem sabem o que está sendo descontado, e aquilo entra no contra-cheque ali, como tu disseste muito bem, R$ 5, R$ 10, e cada um vai tirando um pouquinho, e quando vê, chega nesses 6,3 bilhões. É mais um escândalo, né? E como o Brasil é um país de números gigantescos, né? Nós temos uma população aí de mais de 200 milhões de pessoas, então qualquer coisa vira bilhões, né? Então tira aí R$ 10 de cada aposentado ao longo de 6 anos, aí, vem desde 2019, já viu o volume, né? Aí um bando de malandros aí, sem vergonhas, corruptos, né? Óbvio que tem políticos envolvidos, tem toda a gama de estelionatários aí, aproveitadores, mais aí um volume grande de pessoas ficando milionários e bilionários aí às custas da população, que, como tu disseste muito bem, trabalha há 35 anos contribuindo para depois ter uma aposentadoria miserável e ainda vir um bando de mal intencionados e ainda levar uma parte desta aposentadoria. Realmente é vergonhoso, né? E é BBG. mais esse escândalo de reais. E olha, não é o primeiro, nem vai ser o último, porque teve um famoso casal aí que fez parte de ministérios do governo anterior aí do PT, de governos anteriores, e que teve envolvido também em taxas exorbitantes cobradas de aposentados em empréstimos consignados. Você sabe bem de quem que eu estou falando. Então, esse é o problema Claro. do... Hã? Não, sei. Todo mundo sabe, entendeu? Todo mundo sabe, porque foi montado um processo e aí deu no que deu, deu em pizza. Agora, é a tal história, que eu estou desde o começo aqui com uma manchete também e estou martelando com todo mundo. A corda arrebenta sempre do lado do mais fraco, né? O nome do rapaz lá da Petrobras, o gerente, ele tinha nome de santo e nome de apóstolo, inclusive, Pedro Paulo. Rapaz, não respeitou nem isso. A mãe dele deve ter puxado a orelha dele umas 500 mil vezes. Não Os respeitou. maiores apóstolos de tudo, né? Pedro, Não teve dó ainda, pegou os maiores, Pedro e Paulo, e ele tratou de queimar o nome dos dois, né? pelo amor de Jesus Cristo e do Papa que está lá sendo velado, não é? O Papa Francisco. Agora, é isso. Tem uma outra manchete do dia que está também diretamente ligada a isso. A Polícia Federal investiga uma empresa de dedetização que vendia serviços superfaturados a 660% acima do preço para várias prefeituras. Aí eu falei aqui, não tem que investigar só a dedetizadora. A dedetizadora só faz o serviço sujo, que não é o dela de limpeza, de matar veneno para matar insetos. Ela faz o serviço sujo sobretaxando, porque tem gente safada e sem vergonha, ou que ou está na prefeitura, ou está em secretaria, ou é diretor, ou autoriza o pagamento de um negócio desse absurdo. Não é verdade? Exatamente. Tem assim, os grandes, né, desvios que são assim para os grandes políticos, né, as grandes licitações. E tem o que nós chamamos para réia miúda, né, que são esses de detetização, porque tem vários escalões de corruptos, né, no Estado, no Distrito Federal e nos municípios. Muita gente rouba, né? Então tem os grandes contratos e tem os menores, né? Infelizmente tem vários tipos de roubo. A gente tinha colocado aqui na pauta uma coisa que eu não queria deixar passar, que é a questão da intimação do Bolsonaro na UTI, né? Que eu sei que você já repercutiu bastante isso, mas só manifestar o seguinte: a manifestação de autoritarismo e de falta de respeito do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, inclusive,
Por quê? Isso é só para mostrar uma humilhação por esse presidente, porque isso é uma total exceção. Todo o Código de Processo não permite isso. Doentes não devem ser intimados, principalmente em isolamento. Isso é só em casos excepcionalíssimos. Não havia urgência nenhuma. O ex-presidente está sendo intimado ali da questão da PGR, da aceita da denúncia. Isso tem tempo, entendeu? Foi apenas para mostrar o seguinte: eu mando no Brasil, eu faço o que eu quero, você é ex-presidente, está lá dentro da UTI, eu vou onde eu quiser, não respeito a legislação processual, faço o que eu quiser nesse país, aqui mando eu, vou lá até o inferno atrás de quem eu quiser, não interessa se foi presidente, se não foi. Uma falta de respeito, um escárnio com o ex-presidente da República, que está em situação grave de saúde. Eu apenas gostaria de manifestar isso. Muito mais do que o atropelo da legislação, das questões dos ritos processuais, dos ritos normais de intimação, enfim, da liturgia processual, é a demonstração de agressão, de violência, de dizer o seguinte: ó, eu posso fazer o que eu quero, independente de quem seja a pessoa. Eu acho que isso é muito sério, muito grave e não pode ser tolerado. Então, muito mais do que em termos de processo, em termos tudo bem, podemos discutir, isso aí já foi bem discutido, vocês já trataram muito bem disso aqui no canal, do que significa em termos de processo, poderia estar oficial de justiça lá, ou não, isso é uma questão processual, vai ser discutida pelo advogado Bolsonaro, mas assim, o que significa a atitude, entendeu? A agressão a uma figura que, discordando ou concordando, foi presidente do Brasil, está lá em uma situação grave, e é mais a violência e a demonstração de soberba, entendeu? Eu acho que isso é muito sério. É isso aí. E só para fechar, a gente já falou do assunto, mas para dar um exemplo aqui, esse caso do INSS aí, minha gente, é o famoso ditado popular que diz que de grão em grão a galinha enche o papo, né? É um pouquinho, que vai virando 6 bilhões e 300 milhões depois aí de muito tempo e vai aumentando ano após ano. De grão em grão, a galinha enche o papo, até que um dia não cabe mais nada no papo dela e ela tem uma congestão, uma indigestão. Mas até aí, Inês é morta, como diz aquele outro ditado, e muita gente já ficou para trás. Agora estão tentando ver um jeito aí de devolver o dinheiro para quem foi lesado aí por esses safados que tomavam conta do INSS e que você até deu o nome aí do que foi. Fez bem o presidente Lula, demitir logo, mas já tinha que ter investigado isso aí há muito tempo. Esse negócio está rodando solto há 10 anos. Esse negócio de grão em grão a galinha enche o papo, eu me lembro que uma vez eu entrei numa loja e tudo lá custava 99. Era R$ 1,99, R$ 5,99, R$ 10,99, R$ 25,99. E aí você que é tributarista vai gostar dessa história. Eu cheguei para o gerente e perguntei assim, mas por que tudo aqui custa esse quebradinho? Você tem um centavo para me devolver? Eu te dou 30, você me devolve um centavo daquilo que custou 20,99? Falei, não, tá, não tem, né? Eu falei, então, mas tudo é assim. Aí de 1 em 1 centavo aqui, depois de um mês, a coisa vai longe, hein, BBG? E uma coisa, Tavinho, que aqui o teu programa tem um alcance incrível e é bom a gente sempre prestar um serviço para os aposentados. Cuidem muito com o que vocês assinam, crédito consignado, com esse serviço, porque a gente vê muitos casos de aposentados que recebem ligações de ofertas e muitas vezes não sabem o que estão assinando, acabam pegando dinheiro que não precisam, acabam comprometendo um valor muito alto das aposentadorias. Eu sei que a nossa pauta aqui é tributária, a gente montou essa semana com base nos pedidos que a gente recebeu pela andança que a gente fez aqui pelo Centro-Oeste. Semana que vem a gente vai voltar com alguns assuntos interessantes da área tributária, mas sempre que a gente pode prestar um serviço. Quem é aposentado, cuide. Com ligações, não assine contrato sem consultar um advogado, sem consultar alguém que entenda.
cuidado, às vezes você vai pegar um dinheiro caro, vai comprometer a sua aposentadoria, depois isso aí vai fazer falta. Tem muito malandro aí trabalhando em banco e oferecendo esses empréstimos. Aí quando vê, você está comprometendo aí 30% da aposentadoria. Tem limites agora, mas quando vê, está comprometendo um dinheiro que vai fazer falta, e às vezes você nem precisa desse dinheiro e não é o que você esperava, vai pegar menos, vai pagar um juro alto. Então tenha cuidado, tem muitas coisas aí, tem muitas empresas, muitos bancos trabalhando em cima de aposentados e oferecendo aí produtos que você não precisa e são caros. Porque os espertalhões de plantão não saem do plantão e vão se camuflando e se transformando como camaleões a cada vez que um tipo de golpe é descoberto. Esta é a prática do roubo, da malandragem e da safadeza que é comum a qualquer tipo de crime. Quando a máscara cai, ele compra outra e o crime continua e vai se renovando. BBG, semana que vem eu estou em Uberaba, tá? Com a nossa esposa Ebu, e a Renata Afonso vai estar em Ribeirão Preto com o AgriShow. São dois dos maiores eventos aí, um da pecuária e outro da tecnologia de máquinas agrícolas do Brasil. E eu acho que do mundo, inclusive. Se você conseguir separar alguma coisinha sobre a questão de financiamentos para máquinas e equipamentos, alguns cuidados que o pessoal deve tomar e alguma coisa também ligada à questão da pecuária, a gente põe na pauta também da semana que vem. Fechado? Perfeito, fechado. Tenha um ótimo abraço. Final de semana maravilhoso para você. Longa vida e próspera, amigo. Tchau. Até sexta.